Por isso que essa segunda parte da prece, ela tem o subtítulo de Soberano do Universo, quer dizer, só Deus por nós mesmos. E a parte final, ó Pai misericordioso, Tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviares aos teus filhos boas novas de salvação e redenção e proporcionar-lhes paz e bênção, luz e alegria. Amém. Né? Então, através dessa prece aqui, né, que o nosso rabino Adin Even Israel Stensalt, né, é uma prece muito preciosa, estamos fazendo todos os dias, né, não somente focando a questão da pandemia, mas também uma dessas questões aqui que estão ligadas diretamente à questão da depressão, que faz parte desse quadro aí da pandemia, ok? Indo para um pouco mais profundo nessa causa aí do âmbito espiritual, a depressão pode, como muitas vezes ocorre, né, ter uma causa física ligada a um desequilíbrio do organismo. Nesse caso, se fazendo necessária orientação médica com prescrição de medicamentos que conseguem reverter o quadro e tornar a pessoa mais positiva e disposta novamente, né? Então, os próprios rabinos reconhecem essa realidade. A ajuda médica é uma realidade. Não pode deixar de consultar um especialista da área. Sobre depressão como estado temporário de espírito, há muitas formas de ser contornada. A primeira é, ao olhar meia garrafa, né, enxergar que metade está cheia e não sempre ficar fixado na metade vazia, né? Ou seja, normalmente quando você coloca um objeto para a pessoa ficar observar, aquela famosa expressão, né, que é usado no meio estudantil, né? O professor chega na sala de aula, faz um ponto no quadro, né, e fala para os alunos: o que vocês estão vendo aqui? Todos os alunos falam: um ponto, professora, que a senhora fez na lousa, o ponto, aí o ponto, todos os alunos falam, o ponto. Aí a professora fala assim: mas ninguém está enxergando a lousa? Só o ponto? Entendeu? É a mesma coisa no exemplo que daqui da garrafa, meia vazia, meia com água. Então, as pessoas precisam focar naquela metade da garrafa que tem água e não ficar fixada na parte vazia. Ou seja, as pessoas precisam aprender a focar naquilo que é positivo e não ficar perdendo tempo com aquilo que é negativo. Isso daí ajuda a desviar o foco daquilo que é real e verdadeiro e, de acordo com as circunstâncias da vida, né, a pessoa focada no negativo, ela acaba sendo facilmente conduzida a um estado também de depressão, né? Então, saber que a felicidade, paz e bênçãos na vida depende muito mais de nós e quase que totalmente de nossos atos, para que nos tornemos um recipiente adequado para a bondade divina, do que de outros fatores que não se encontram sob nosso controle. Deus nos deu um grande legado que é o livre-arbítrio. Sempre é tempo de rever nossa vida, nossos relacionamentos, o que estamos realizando de positivo, o que gostaríamos de estar fazendo para nos sentirmos de bem com a gente mesmo e com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Por isso voltamos a falar, amados, Deus e família são as duas colunas fundamentais para a sobrevivência das pessoas de uma sociedade. Se o sistema, se o globalismo, com seus perversos, conseguir destruir na humanidade a consciência de Deus e de família, acabou o mundo.
o mundo perde a sua razão de existir. Por quê? Porque Deus, quando criou todas as coisas, a primeira coisa que Ele criou para a sobrevivência do mundo, Ele criou todas as coisas existentes no mundo. Aquilo que está nos céus, na terra, nas águas e debaixo das águas. Ele criou tudo. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, criou tudo. No final, Ele fez a sua obra-prima, o ser humano. Por que Ele deixou para criar no último dia o ser humano? Se tudo já estava criado. Deus criou tudo e Ele viu que era bom. Ele criou tudo para alguém. Quando Ele, finalmente, no sexto dia, próximo à entrada do Shabat, Ele criou o ser humano, Ele criou o ser humano para que tudo fosse em prol, para o bem do ser humano. E o ser humano vem administrar todas estas coisas. Ele confiou ao ser humano responsabilidades para administrar tudo que Ele criou. Então, Deus, Ele confia no ser humano. Por isso que é importante, nesse legado que Ele nos deu do livre-arbítrio, que significa, Deus confiou em você algo bom e precioso. A sua vida é preciosa para Deus. A sua alma divina é preciosa para Deus. Nesse sentido, realmente, o que Deus quer de cada um de nós é que nós estejamos realmente envolvidos de forma positiva com tudo aquilo que vem nos fazer bem e felizes. E que nós possamos realmente contribuir para a felicidade do mundo e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, são coisas que nós precisamos nos alimentar e são coisas que nós precisamos alimentar a pessoa que está depressiva, porque ela está com a sua baixa autoestima em funcionamento. Então, precisa elevar a sua autoestima, certo? Então, dessa forma, prorrogar estas dúvidas pode causar angústia e depressão. Ao invés de mentalizar apenas nosso problema, devemos visar soluções e importar-se com o próximo e praticar atos de bondade. Pode nos dar uma sensação de sermos úteis para as pessoas, queridos por ela, mas principalmente de que somos realmente alguém e que nossa medida vai além de um corpo ou espaço físico que ocupamos. A dimensão de um ser humano é ilimitada e cabe a ele descobrir e ampliar a sua atuação. Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa mágica, mas certamente possível e que vai deixar a depressão bem longe, sem tempo para existir, porque afinal de contas, você está muito bem ocupado para algo bom, algo que está para beneficiar o próximo. Então, por isso, ao beneficiar o próximo, você está fazendo um grande bem a Deus, que é o quê? Honrar a obra-prima de Deus, e Ele vai honrar você, pois todos os momentos serão preenchidos com tarefas, com a força vital que nos impulsiona a agir, fazer acontecer, rumo à conquista de uma vida mais significativa e, portanto, certamente mais feliz, certo? Então, dessa forma aí, né, amados, a pessoa que está com o problema de depressão, ela não pode ficar à toa. Você precisa, em Deus, buscar cada vez mais, né, critérios para trazer atividades para a pessoa se mexer. Quanto mais parada, pior é. Quanto mais isolada, pior é. Por isso, a família que tem um paciente de depressão precisa mudar todo
o seu estilo de vida. E aí focar o amor para com essa pessoa querida e amada. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, Deus e família e os verdadeiros amigos serão fundamentais para o completo restabelecimento do paciente, certo? Então, não adianta a família querer jogar tudo nas costas do médico. O médico que vai fazer milagre, não. Quem vai fazer milagre é o médico, a família, os amigos. Por quê? Porque juntos estarão imbuídos no mesmo propósito, o bem-estar daquela pessoa. E Deus é que vai fazer o milagre, que a medicação vai fazer o efeito positivo, sem sequelas, sem efeitos colaterais, e vai fazer com que todos se unam como irmãos, como uma família. E isso vai fazer toda a diferença para o paciente, ok? Por isso, finalizarmos, vamos finalizar aqui. Diz, um dos nossos sábios, Ben Zomá, ele diz assim: quem é sábio? Aquele que aprende com cada um, pois foi dito: de todos os meus mestres recebi ensinamentos, e os seus preceitos eram minha meditação. Quem é forte? Aquele que domina sua má inclinação, pois foi dito: aquele que tarda em irar-se é melhor do que o forte, e o que domina seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui, pois foi dito: ao comeres do trabalho de tuas mãos serás feliz e te irás bem. Serás feliz neste mundo e te irás bem no mundo vindouro. Quem é honrado? Aquele que honra seus semelhantes, pois foi dito: pois honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Então vejam bem, quem é sábio, quem é forte, quem é rico e quem é honrado. Dentro desse aspecto específico, honrado é aquele que honra o seu semelhante, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, família, amigos verdadeiros que conhecem, que têm algum problema com um paciente depressivo, quer ser honrado, o segredo é este. Que o Eterno possa conceder, às famílias que estão com problemas de enfermidades, com paciente aí de depressão, que tenham a bênção divina e que dê muita força, sabedoria e possa unir cada vez mais a família nesse propósito, que é salvar uma vida. Como dizem os sábios, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, por isso, sejam as bênçãos do Eterno sobre a vida destas famílias que estão padecendo aí esse amargo momento que estão atravessando. Baruch Hashem, amém? Alguma pergunta aí? Alguém quer falar alguma coisa?